Oba, tudo bom? Eu sou o professor Enoque, sou professor da UFOPA, a Universidade Federal do Oeste do Pará, e a gente vai ter uma conversa aqui sobre prototipação 3D no OpenSCAD. Só um minutinho aqui, deixa eu silenciar meu celular. Bom, a gente vai fazer uma coisa bem prática. Vamos dar alguns exemplos práticos do OpenSCAD e também vamos apresentar o software e depois colocar algumas potencialidades, né, o que podem ser feitos com esse software, ok? Vamos lá, apresentação. Então, o que é o OpenSCAD? O que é esse software? O OpenSCAD, ele é um software para você criar modelos sólidos, para você criar modelos 3D. A gente está vivendo uma nova era do uso de impressoras 3D. E é muito básico esse software para você construir algumas estruturas, algumas ferramentas. Então, falando sobre o software em si, o OpenSCAD ele é um software livre. O que é um software livre? É um software aberto que você pode utilizar. Tem uma comunidade por trás que trabalha com esse software, que desenvolve esse software, que traz melhorias para esse software o tempo todo. Um ponto que às vezes chama muita atenção é que ele é gratuito, mas a gratuidade ela é só, vamos dizer, um efeito colateral do software ser aberto. E o mais interessante é que ele é um pouco diferente dos softwares de CAD que talvez você possa conhecer. Um dos softwares mais conhecidos de CAD que a gente tem é o AutoCAD. O AutoCAD é usado para fazer plantas de casa, é usado para construir peças de motores, de carro. Então, o AutoCAD ele é um software bem completo e bem caro também de ser usado. Sem falar que ele é bem pesado, você tem que ter uma máquina muito boa. Olá, Daiane, Gisele também, prazer ver vocês aqui. Então, ele pode ser usado também para desenvolver objetos 3D. Uma coisa mais interessante é que ele é leve, o OpenSCAD ele é um software muito leve. Então, você consegue utilizar ele num computador sem que esse computador precise ter um desempenho muito grande, sem precisar de uma placa de vídeo muito potente para rodar esse software. Então, a gente vai mostrar um pouquinho como é que se utiliza esse software e, a partir daí, a gente vai dar alguns exemplos bem rapidinho para a gente poder dar uma ideia da construção de objeto. Hoje, por exemplo, eu quero dar uma ideia para vocês da utilização, por exemplo, aqui é um objeto que foi feito no OpenSCAD, ele é um porta-pendrive, a ideia foi fazer um objeto bem simples aqui, um porta-pendrive, você colocar os seus pendrives aí, e aí a gente vai mostrar um pouco como foi construído esse porta-pendrive no OpenSCAD. Aqui também a gente tem um chaveiro, e esses dois aqui eu imprimi ainda há pouco, foi bem rapidinho, e eles são bem rapidinhos de serem feitos também quando você pega o jeito. Olha só, a gente vai começar falando rapidinho sobre algumas figuras 3D que a gente consegue usar no OpenSCAD, tá certo? Aqui vocês estão vendo na verdade, dois tipos de figura 3D, mas que eles são comandos bem potentes que dá para você construir coisas bem diferentes. Esse primeiro, que é o cubo, você constrói um cubo básico com o OpenSCAD. Deixa eu trocar aqui para o OpenSCAD. Então, deixa eu falar de tudo e depois a gente vai lá para o OpenSCAD. Aqui você constrói um cubo. Aqui, apesar de você utilizar o comando cubo, você vai construir uma estrutura mais retangular e não quadrática, então seria um paralelepípedo. E aqui no cilindro, você vai construir cilindro, mas você tem como mudar um pouco a forma desse cilindro à medida que você vai
alterando um pouco aqui os parâmetros. Pode estar um pouco confuso agora, mas vocês vão ver que não é tão difícil de entender. Eu vou compartilhar a tela do software agora. Vamos lá para ele. Já estamos aqui. Pronto, o OpenSCAD. Eu prefiro a tela do OpenSCAD tomando toda a tela. Poderia ser? Aí, fica melhor. Então, eu já trouxe tudo pronto aqui, porque fica mais fácil para a gente utilizar. Aquele cubo 20, então o comando cubo 20, para a gente não perder muito tempo, esse botãozinho aqui a gente constrói, a gente vê um preview do objeto, a gente constrói um objeto que é simplesmente um cubo simples, né? Então, uma figura 3D básica, tá ok? O que significa esse 20 aqui? Esse 20 significa que esse cubo vai ter 20 milímetros. 20 milímetros é o equivalente a 2 centímetros. Então, esse cubo é um cubo bem pequenininho, é um cubo de 2 centímetros de aresta, tá ok? Mas olha só que coisa interessante. Se eu passo 3 valores ao invés de um valor só, claro que eles são colocados entre colchetes, se eu passo 3 valores, o que eu estou definindo aqui? Se vocês observarem, é que eu tenho os eixos de x, y e z. E é justamente o que eu vou definir aqui, ó. Qual o tamanho dessa figura em x? Ó. Então, ele tem só 5 milímetros aqui em x. Ele tem 10 milímetros aqui no eixo y. E ele tem 30 milímetros de altura. Então, eu acabei fazendo aqui um paralelepípedo. É claro que se você modificar os valores de x, y e z, você passa a ter um objeto diferente, dependendo dos valores que você configura, tá? Então, basicamente, você está escolhendo largura, comprimento e profundidade, tá ok? E é basicamente o que você está definindo aqui nesses 3 valores. Acho que foi bem simples para vocês entenderem. Espera aí. Eu acho que vocês não estão vendo o que eu estou vendo. Por incrível que pareça. Deixa eu interromper o compartilhamento e tentar compartilhar de novo. Eu percebi agora que vocês não estão vendo o que eu estou vendo. Se não for possível vocês verem via compartilhamento. Essa parte aqui do centro, vocês deveriam estar vendo a figura aqui do lado. E, aparentemente, o software não está capturando essa parte. Eu acho que é isso. Então, a gente já tem um problema aí, né? Infelizmente, eu imaginei que ia capturar a tela como um todo. Bom, vamos reformular aqui. Desculpa te interromper. Vamos ver o que vocês estão vendo aí. Vamos tentar fazer uma coisa diferente? Oi? Vamos tentar fazer uma coisa diferente, tá me ouvindo? Pode ser. Pronto. Interrompe o compartilhamento. E agora, quando você for compartilhar, coloca a tela inteira. Pode ser. Talvez funcione. Tá, já está em tela inteira. Compartilhar. Isso. Vamos ver agora se funciona. Compartilhar a tela inteira. Certo. Agora deixa eu ir para o software. Tá. Aí, tá vendo isso aqui movimentando? Pronto. Dá para ver? Agora sim, uma estrutura amarela? Sim, uma estrutura amarela. Porque se eu sair daqui, vocês vão ver a tela. Eu tenho que ficar aqui, não é isso? Então, só voltando aqui, ó, quando eu fiz o cubo 20,
a gente tinha uma estrutura de cubo, tá? Mas ao alterar aqui os valores, a colocar os 3 valores, eu passo a meio que deformar esse cubo e poder formar uma estrutura que não é quadrática. A outra figura é o cilindro. O cilindro ele é bem simples de entender, porque o cilindro é uma figura que você tem basicamente um diâmetro, tá aqui D igual a 10, então basicamente você tem o diâmetro dessa circunferência do cilindro e a altura do cilindro, que é 30. Então, quem lembra das aulas de física, né? O H representa a altura. Então, aqui eu estou criando um cilindro de altura 30. 30 o quê, gente? 30 milímetros. Então, esse cilindro aqui tem 3 centímetros só de altura e tem 1 centímetro só de diâmetro, tá? Então, bem fino. Não pode parecer grande aqui, mas é só pela aproximação. Então, é uma questão de aproximação da figura, tá? Uma coisa muito interessante é que quando a gente cria o cubo, ó, vocês estão vendo que não está tão redondinho, né? Não está tá meio tracejado aqui. Aí você quer algo mais redondinho, mais bonito. Como é que eu faço isso? Basta eu acrescentar no final quantas faces. FN significa número de faces. Então, se eu disser que eu quero 50 faces, ele já fica mais bonitinho aqui. E claro, se eu botar algo tipo 100 faces, ele já vai ficar mais perfeito ainda. Você não precisa colocar nada mais além do que 100 faces, tá? E um aviso aí, sempre que eu explico esse software para os alunos, né, nas escolas, eles sempre testam 1000, 2000, só que o computador trava, tá? Então, não escolha um número de faces muito grande, que aí o computador realmente vai tentar desenhar tudo aquilo lá, e a maioria dos computadores trava quando eles colocam um número muito alto, tá? Então, essa é uma dica para vocês. E por último, vocês podem ver que o cilindro aqui, a gente colocou apenas o diâmetro, que é o diâmetro dessa circunferência, e a altura. Mas tem uma outra opção aqui, que é você definir 2 diâmetros, diâmetro 1 e diâmetro 2. Quando você faz isso, você tem um cone. Aqui no caso, né, está de cabeça para baixo. Por que está de cabeça para baixo? Porque o diâmetro inferior é menor. Então, vou colocar aqui o diâmetro inferior 8 e o diâmetro superior 0, que aí eu vou construir um cone mesmo completo. Então, aqui eu tenho um cone, tá? A mesma coisa, tá? Do anterior. Se você adicionar aqui no final $FN igual a 50, ele suaviza aqui a circunferência, tá? Mas uma dica para todo mundo já é que em vez de você ficar colocando em cada comando, é por isso que eu não coloquei em cada comando, você vem aqui em cima e bota logo no começo aqui, $FN igual a 50. Se você fizer isso, deixar sozinho aqui em cima, então já vale para todo mundo, ó. Se eu colocar 30 aqui, já vale para todo mundo, tá? Então, eu prefiro sempre colocar aqui em cima e fazer individual só para quem fugir da regra que eu defini aqui em cima. Então, olha só, diâmetro inferior 8, essa circunferência aqui de baixo. E diâmetro 2, 0, é aqui em cima, por isso ficou um cone completo. Se eu botar algo maior, como 2, aí ele não vai ficar pontudo. Eu vou ter um diâmetro aqui em cima, aí eu vou ter um tronco de cone, né? Pessoal da matemática aí. Gente, eu já utilizei isso aqui para dar aula de matemática, de geometria, né? Para alunos de 7º ano. É muito legal, porque você vai montando aqui as figuras e trabalhando com eles. Eles conseguem, inclusive, girar. No caso de figuras quadráticas, dá para contar quantas arestas, quantos lados. É bem interessante. Esse software pode ser usado para ensinar também,
tá? Porque ele trabalha as figuras geométricas, tridimensionais. Deixa eu compartilhar. Não, vou voltar lá. Eu vou continuar aqui mesmo. Vai ser melhor. Estamos lá? Pronto. E aí, tinha um desafio lá no... Depois eu mostro o slide para vocês, mas tinha um desafio. Vamos fazer uma pirâmide, né? Então, como é que eu faria uma pirâmide aqui, né? Uma coisa bem interessante é a gente observar essa questão do número de faces, que é muito interessante. Lembra daquele cilindro? Se eu pegar meu cilindro aqui, ó, ele tem 50 faces. Mas se eu disser que meu cilindro vai ter só 6 faces, olha o que vai acontecer. Ele vai construir um cilindro, mas que vai ter só 6 lados. Então, vai ser um hexágono. Se eu disser que ele tem 5, vai ser um pentágono. Então, você consegue fazer uma estrutura que seria um cilindro, mas escolhendo o número de faces. Então, se eu quiser fazer uma pirâmide, o que eu faria? Eu faria um diâmetro inferior grande, um diâmetro superior pequeno, escolho uma altura, mas escolho o número de face 4, só 4 faces. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma pirâmide, que é uma figura cônica, mas de apenas 4 lados. Então, dá tranquilamente para você fazer uma pirâmide usando essa dica, tá certo? Se você colocar 3 lados, você também vai ter uma figura cônica, mas com 3 lados só. E se botar 0 aqui, dá para fazer... Geralmente o pessoal tem uns pesos de papel, né, que são assim, são triangulares. Então, só para você ver um pouco, que é só mexendo nas configurações aqui, nos parâmetros, você já tem a mudança do objeto. Bom, outra coisa que a gente vai ver agora é que eu posso mudar o objeto de lugar. É o comando translate. Olha só, se eu pegar esse meu cilindro aqui e colocar aqui embaixo desse comando translate, eu vou mudar ele de lugar. Vamos ver para onde ele foi? Olha, já está para cá. Deixa eu diminuir para vocês verem o que aconteceu com ele. Ele estava aqui e pulou para cá. Para vocês verem onde ele estava e para onde ele foi. Para você entender isso, eu vou zerar aqui e vou mover só no eixo de X, tá? Só no eixo de X, que aí vai dar para a gente ver legal acontecendo. Então, cada um desse aqui representa eixo de X, eixo de Y e eixo de Z, tá? Z é para cima, tá ok? Então, quando eu quiser levantar um objeto, eu translado ele no eixo de Z. Então, olha só, vou executar, tem que tirar esse ponto e vírgula aqui, vou executar, e ele andou 10 milímetros para a direita. Se eu quisesse andar para a esquerda, menos 10, tá? Ele viria para a esquerda. Então, você movimenta. Se eu zerar, claro, ele volta para o centro. E se eu mexer no Z aqui, por exemplo, eu vou estar suspendendo o objeto. Tá? Às vezes é importante quando você quer colocar um objeto em cima do outro, tá? Quando você quer fazer um objeto que seja a montagem de outro. Outra coisa que a gente pode fazer é rotacionar um objeto. Então, vamos brincar aqui, vamos tirar daqui. E agora vamos colocar depois do comando rotate. Vamos rotacionar o objeto rapidinho. Ok. Ó. Vamos ficar olhando ele aqui, ó. Então, ele rotacionou aí 45 graus. Tá? Então, a gente está dando uma rotacionada de 45 graus nesse objeto. Então, depende do grau que você coloca aqui, ele vai rotacionar em um determinado eixo. E outra coisa que eu posso fazer é mexer na escala desse objeto. Apesar de eu ter escolhido o tamanho do objeto, mas eu posso mexer na escala. Significa o quê?
eu posso aumentar ou diminuir o objeto. Como aqui eu estou mexendo aqui, ó, se eu colocar tudo 0, o objeto vai ficar sem nenhuma deformidade, tá? Original. Deixa eu ver, tivemos um erro aqui. Vamos rotacionar ele aqui para 2 vezes o tamanho dele. Só um minuto, tivemos um erro aqui. Acho que eu acabei apagando alguma coisa. Então, dependendo do valor que você coloca aqui, se você colocar 2 em tudo, você está aumentando o objeto a 2 vezes o tamanho dele. Ou você pode diminuir o objeto para metade do tamanho dele, botando meio. Então, dependendo de em qual escala você mexe, você vai estar deformando esse objeto. E aí você pode estar construindo uma outra coisa. Vamos lá. Finalmente, vamos ver a esfera. A esfera ela é bem interessante, ela é um objeto que eu acho um dos mais bonitos, né? A bolinha. E a mesma regra, tá, gente? Ó, se você aumentar o número de faces, está 50, se eu aumentar para 100, ela fica perfeitinha, tá? Então, depende do número de faces. Então, se eu deixar 50, ela fica desse jeito, senão ela fica de outro tamanho, tá ok? E, finalmente, a gente vai ver algumas operações, que é o que permite a gente construir. Eu vou desfazer aqui o compartilhamento e compartilhar o nosso slide. Compartilhar o nosso slide agora, para mostrar para vocês. Ok. Aqui era o desafio da pirâmide, aqui é aquelas transformações que eu fiz. A esfera, aqui é a esfera tamanho 8 e aqui com 100 lados, né? Que ela fica mais bonitinha. Aqui, gente, são as operações lógicas que eu posso fazer com um objeto, tá ok? O que são essas operações lógicas? Eu posso usar união, tá em inglês, né? Mas eu posso usar união. Aqui eu estou fazendo a união de um cubo com uma esfera. Essa primeira figura aqui, ó, o cubo e uma esfera. União faz o quê? Gera um objeto que é a junção dos dois objetos. Outra opção que eu tenho é achar a diferença. O que significa a diferença? Aqui eu tenho a diferença entre um cubo e uma esfera. O que aconteceu? Olha a primeira figura, que é a figura da união. Se você tirar a esfera de dentro, o que acontece? Sobra essa segunda figura, que é como se eu arrancasse a esfera daqui de dentro. É uma subtração. E aí sobra esse quadrado aqui, esse cubo, que foi furado por essa esfera. É como se eu pudesse eliminar essa esfera da figura. E aqui, a diferença ela é sensível à ordem, tá? A primeira diferença é do cubo, eu tiro a esfera, e a segunda diferença é da esfera, eu tiro o cubo. Então, sobra a parte da esfera, arrancando o cubo de dentro dela. Então, se você olhar para a imagem original, você vai conseguir imaginar, tirando o cubo, o que vai sobrar da esfera. E, finalmente, você tem a interseção. O que é a interseção? A interseção é o que tem nos dois ao mesmo tempo. Tá certo? Aí sobra aqui essa figura, que é o que tem nas duas figuras ao mesmo tempo. Finalmente, o texto. Como é que eu faço um texto? Tá? Basta você usar a palavra texto, definir o texto que você quer, o tamanho desse texto, parecido com aquele tamanho que você escolhe lá no editor de texto, e a fonte que você está usando para escrever essa palavra, tá bom? Alguns exemplos agora, rapidinho, a gente vai mostrar o exemplo deixa eu voltar aqui, compartilhar
Aí tem que ser a tela inteira, né? Senão vocês não veem. Aí nós vamos abrir aqui justamente o nosso exemplo aqui. Esse material eu posso deixar depois disponível para download, tá? Então, aquele pendrive que eu mostrei no começo aqui, esse porta pendrive aqui, olha que interessante. O que é esse porta pendrive? É uma diferença, é a subtração desse primeiro cubo, eu vou pintar ele de vermelho, esse cubo principal, deixa eu desenhar só ele. É a diferença desse cubo, é um cubo normal, só que o que eu faço? Eu faço outros cubos que vêm furando ele. Então eu faço 3 cubos. Quando você bota esse jogo da velha na frente, ele dá essa pintada aí, você consegue observar. Então, esses 3 cubos aqui que entraram, eles foram usados para achar a diferença. A gente diz que com isso a gente usou eles como broca, ou seja, a gente furou a estrutura principal. Então, eu tinha um cubo inteiro, que foi furado, que foi subtraído desse cubo, esses 3 cubos de baixo. Se eu desenhar só o cubo, ele era assim, isso aqui não adianta eu imprimir, não é? Mas se eu achar a diferença, eu consigo fazer os buraquinhos aqui, tá? Se você observar, bota minha câmera aí, total. Oi, eu caí? Eu caí? Eu caí? Tinha caído a minha imagem? A internet tinha caído aqui? Eu não sei. Eu vi travou aqui. Eu acho que a internet tinha caído. Não sei se vocês pegaram a explicação. Mas essa figura, como é que foi feito esse porta pendrive? Então, que aí você consegue colocar o pendrive aqui, deixar em cima de uma mesa, tá? Aqui, deixa eu achar aqui a posição da câmera. Então, você consegue colocar o pendrive, tá bom? Para encerrar, nós vamos falar aqui rapidinho Vamos compartilhar aqui de novo. Então, esse aqui é um projeto Jabuti Edu, que é um projeto que a gente trabalha junto com o Eloy, e ele é todo feito em impressora 3D. E esse projeto aqui foi um projeto feito também com objetos 3D. Vocês podem ver que aqui basicamente é as figuras padrão, mas esse projeto aqui é feito para ensinar teoremas de Pitágoras. Então, foi desenvolvido em impressora 3D e ele é muito interessante. Ele saiu em uma edição da Nova Escola. Então, vocês podem depois procurar. É melhor compartilhar a tela, que fica mais fácil. Na Nova Escola tem esse tema aqui, como ensinar matemática em 3D. E aí falar tudo sobre esse objeto que nós criamos, utilizando o OpenSCAD e a impressão 3D. Tá ok? Basicamente, nosso tempo é pequeno, é curto. Eu acho que eu até caí, não sei o quanto eu fiquei fora do ar. Mas basicamente é isso. Tá ok? Não dá
há muito tempo para a gente mostrar o OpenSCAD, eu queria mostrar um pouco mais, mas a ideia era mostrar rapidinho como você pode já iniciar fazendo alguma coisa e, basicamente, construir seus próprios objetos, tá bom? É isso aí.